literatura é uma forma de conhecimento da realidade e que nos bons escritores precede aquilo que vai ser teorizado por outras áreas. Dava o grande exemplo de São Bernardo, onde aparece o Paulo Honório como modelo de um capitalista. Ele está situado no Nordeste, mas seria um capitalista, inclusive nas cidades. Aquele modo de pensar a realidade foi teorizado depois pelo Florestan Fernandes. Ele chamava isso de capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Bom, isso aqui é apenas uma introdução, né, para falar da importância da literatura e da importância de um Eça de Queiroz. Quer dizer, um processo de conhecimento da realidade. No mundo onde o inglês virou uma espécie de língua franca, impõe-se falar em português e outras línguas, como línguas de cultura, como línguas de tecnologia. Quer dizer, não podemos aceitar de forma alguma uma colonização cultural. Nós temos que adotar aquela postura do nosso Oswald, que fazia questão de ser chamado de Oswald, Oswald de Andrade. Um velho tio meu, sem qualquer razão aparente, perguntou: me diga, Elza, onde é que o Eça está enterrado? Quis saber a razão da pergunta feita assim, de repente, então ele me disse: é porque eu acho que você deveria sempre levar-lhe uma flor no dia de finados, já que vive à custa dele há muitos anos. Pareceu-me plenamente justificado que fosse um de nós, deste lado do Atlântico, que se ocupasse do que, sem dúvida, se pode considerar a obra jornalística de Eça, pensada e elaborada tendo em vista o público brasileiro. São 58 os textos de imprensa completos enviados para o Brasil, às vezes alguns saindo em 2, 3 dias consecutivos, inicialmente da Inglaterra, onde permaneceu 14 anos, a partir de 1874, e depois de Paris, para onde o escritor foi, a seguir, como cônsul, ali vivendo até sua morte em 1900. Não há dúvida, minha gente, que a elaboração da obra ficcional foi a grande preocupação do escritor. Mas não há dúvida também, eu acredito, depois de tantos anos que eu venho estudando a obra dele, de que os textos canonicamente de imprensa, implicando apreensão, recorte, tradução de um real por meio da linguagem, o fato feito linguagem, são parte igualmente importante do seu relato. Todo mundo, todos os criados, tá, sabem do adultério de Luísa, só o marido dela que não sabe. Os serviçais que estão no entorno, né, das casas burguesas, eles funcionam como um coro grego, tá, prenunciando uma fatalidade no final da trama. Então, o escritor que vem depois do, entre aspas, original, né, ele toma de empréstimo a literatura do escritor que antecede a sua própria literatura. Então, ao reler o antecessor, o predecessor, ele faz um empréstimo e, com isso, contrai uma dívida, uma palavra muito forte na literatura comparada do século XIX. Né? Então, Machado fala que o Eça tem uma dívida em relação a Flaubert, de Madame Bovary, né? E a Zola. Essa questão literária, como outras questões da cultura, né? E de outros saberes, até da ciência, elas formam uma rede com outras ciências, com outras literaturas, com outros conhecimentos. Então, essa coisa de dizer que imitou, falar que é uma fonte, outra influência, isso é uma coisa muito positivista. Como quem se empenha na reparação de um mal feito, ele se justifica ao afirmar que o que começou pela estranheza acabou pela admiração. Isso Machado falando de Eça. Né? E assim ele lastima que, tendo muito ainda a dar e perfazer, infelizmente, Eça, assim como outros grandes criadores, tenha sido tomado pelo mal que lhe tira da mão a pena que trabalha e evoca e pinta, canta,
faz todos os ofícios da criação espiritual. Ele reconhece o que é mais importante, essa grande competência do essa, né?